Oi, gente. Eu nunca trouxe vídeo assim, conversando, pelo menos aqui no YouTube, né? Nunca trouxe. Fiz um vídeo lá na Rede Vizinha perguntando o que vocês achariam se eu fizesse um diário de cirurgia e postasse aqui no meu canal. E eu recebi bastante, assim, coisa positiva sobre. Algumas pessoas realmente queriam ver, então eu vou trazer aqui pra vocês. Esse vai ser o primeiro. Hoje só vai ser uma conversa, basicamente. Eu vou conversar com vocês, vou explicar como é que eu descobri que eu tenho problema na coluna. Enfim, vou contar pra vocês algumas coisas. Vou explicar mais ou menos como vai funcionar esse diário. Nesse primeiro vídeo eu vou tirar algumas dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram. Nos próximos diários eu vou mostrando como tá sendo a preparação para a cirurgia, né? Porque é uma cirurgia, querendo ou não, meio invasiva. Então eu vou mostrando, vou fazendo alguns vlogs para vocês, vou fazer vlog de pré-operatório, pós-operatório, vou mostrar para vocês como é que tá sendo esse processo. Vou só me apresentar rapidinho para vocês. Meu nome é Larissa, eu tenho 21 anos e eu tô cursando nutrição atualmente. Estou no terceiro período de nutrição. Eu vou contar pra vocês como é que eu descobri esse meu problema. Enfim, quando eu era mais ou menos pré-adolescente, eu não lembro exatamente a minha idade que eu tinha, mas eu lembro que eu era meio pré-adolescente, assim, faz uns quase 10 anos, eu acho. Eu tinha muito problema em relação à infecção urinária. Aí eu acabei pegando infecção urinária e eu fui pro hospital e ele pediu um raio-x. Aleatoriamente, assim, pediu um raio-x, eu não lembro exatamente por quê, porque faz um tempo e eu tenho memória meio de peixe. Mas ele pediu um raio-x e ele viu uma coisa meio esquisita no raio-x. Ele viu que minha coluna tava muito torta, muito estranha. Ele chamou minha mãe viu e a gente ficou meio tipo, o que a gente faz agora? A gente não tinha muito conhecimento sobre escoliose, essas coisas. Então, a gente marcou um médico especialista nisso mesmo, um ortopedista especialista em escoliose. Eu tinha um plano de saúde na época, a gente mudou para outro plano de saúde porque eu morava na Baixada Santista, eu morava em Santos. Hoje, atualmente, eu estou morando em São Paulo. Eu ainda passo com o meu médico de Santos, né, porque eu me mudei recentemente e tudo mais. Aí, a gente começou a passar por ele e eu passo nele desde então. A gente conversou, ele pediu alguns raios-x, enfim. Nessa época eu não tinha dor nenhuma. Ele indicou que eu fizesse algum tipo de atividade física. Ele indicou pra mim fazer pilates. Eu fiz pilates, se eu não me engano, por uns 4 anos. Mas assim, eu prefiro puxar ferro, gente. Aí depois eu acabei indo pra academia. Eu fiz um pouco de fisioterapia também e RPG. RPG, gente, é insuportável. Não gosto de RPG, nem fisioterapia. Mas eu sei que fisioterapia eu vou ter que fazer no pós-operatório, né? Porque é importante, né? Mas atualmente eu só faço academia. Faço musculação e tal. Eu queria voltar a fazer pilates. Eu faço em casa. Com aplicativo e tudo mais, mas como o Pilates tá muito caro pra fazer e eu mudei recentemente, não vou fazer agora. Tô fazendo o Pilates em casa mesmo. Aí comecei a passar por ele e tudo mais. Assim, depois de um ano mais ou menos que eu descobri, eu comecei a ter umas dores na minha lombar, muito esquisita. Na época eu não lembro exatamente quantos graus eu tinha quando eu descobri que eu tinha, mas eu não lembro exatamente quantos graus eu tinha, mas eu tinha em torno aí de uns 40 graus. Daí ele falou que não era necessário fazer cirurgia, a não ser que eu tivesse dor ou estivesse atrapalhando alguma coisa no meu corpo, mas como não tinha dor, era tudo bem. Eu fiquei um ano tendo muita dor na lombar e a gente fez vários exames para tentar encontrar o que tinha na minha lombar que doía tanto. Eu lembro que eu faltava muito na escola por causa disso, porque eu ficava sentada e doía muito. E essa dor, ela radiava para minhas pernas. Então, mas na coluna em si, eu não tinha muita dor. Aí eu estava acompanhando lá, fazendo pilates. É que ele pediu uma ressonância para mim fazer. Fazia mais ou menos um ano que eu tava com essa dor na lombar. Eu sempre ia pro hospital, enfim. Aí ele pediu essa ressonância e a gente descobriu uma inflamaçãozinha que eu tinha na lombar. Eu tenho esse negócio até hoje. Eu não sei explicar muito bem o que é. Eu lembro que ele falou um nome lá, sacroiolite, alguma coisa assim. Mas eu não entendo muito sobre essa dor. Até hoje eu sinto essa dor, mas é em momentos muito específicos mas eu ainda tenho. Mas assim,
como eu tratei na época, eu tomei bastante corticoide, ela melhorou bastante essa dor. Então hoje em dia, tipo, eu tenho dor, mas é controlada. Em relação à dor, tipo, na coluna mesmo, eu demorei pra ter. E hoje em dia eu tenho algumas dores, sim, principalmente quando, sei lá, vou levantar da cama ou alguma coisa assim, eu faço muito esforço. Dói um pouquinho, vou confessar pra vocês, mas demorou muito pra mim ter realmente dor. Outra dúvida que vocês tinham é se isso atrapalhava na minha rotina ou se me deixava com a autoestima baixa, enfim. Eu vou ser sincera que eu nunca liguei muito pra isso, até porque meu grau ele não era tão assim, era, mas não era. Mas assim, nunca me atrapalhou muito em relação, tipo, sei lá, autoestima, até porque eu tenho uma autoestima bem alta, vou ser sincera, e eu adoro meu corpinho, mas isso nunca me atrapalhou, assim. Hoje em dia eu tenho um desconforto em relação a, tipo, por exemplo, minha cintura, que um lado é mais curvadinho, o outro não, mas assim, é uma coisa que não me afeta muito. O que realmente me incomoda é as dores, né? Em relação à aparência, enfim, eu não me importo muito, sinceramente. Perguntaram se eu já usei colete. Eu nunca usei colete, gente. Meu médico, ele era meio contra colete. Ele ainda é, né? O colete, ele, pelo menos ao que o meu médico disse, ele não era uma coisa que ia mudar muito na minha curvatura. Então ele resolveu nem... Porque ele sabia que, assim, colete é um negócio complicado, né? Mexe um pouco com a autoestima. Mas ele nunca me influenciou a usar colete, enfim. Gente, a minha coluna está mais ou menos 53 graus. Eu passei recentemente no meu médico, se eu não me engano, semana passada. E a gente conversou e tudo mais, eu falei pra ele que eu queria fazer a cirurgia mais ou menos na época de julho, porque eu estaria de férias e é frio. Porque assim, fazer cirurgia no calor, pra usar aqueles negócios de cirurgia, que eu não sei o nome, é horrível. Fora que eu estaria de férias, né? Então vou precisar ir pra aula, porque eu tenho aulas presenciais, né? Então, imagina, não ter que faltar na aula, ai, pra mim não dá. Atualmente estamos aí no finalzinho de fevereiro, mais ou menos. Eu passei nele recentemente e eu vou ter que fazer um outro raio-x, mas um raio-x mais específico no mês que vem, em março, pra voltar nele e a gente começar a fazer a autorização da cirurgia pra mandar pro plano. Provavelmente eu vou mudar de plano de saúde aqui pra São Paulo mesmo. Eu moro aqui, né, agora. Então, pra fazer a cirurgia lá em Santos, seria meio ruim, né? Porque não sei se eu teria que vir de ambulância, não sei se eu posso sentar, enfim. Eu não sei, provavelmente vai mudar de plano e fazer a cirurgia aqui em São Paulo mesmo. Mas a gente ainda não tem certeza do plano e tudo mais. Não fiz nenhum tipo de cirurgia, né? Então eu confesso que eu estou com um pouco de medo, ainda mais que é uma cirurgia bem indelicada, né? Invasiva. Eu coloco tudo nas mãos de Deus e no meu médico, que eu confio muito nele, gente. Ele é referência na Baixada Santista, aqui em São Paulo também. Eu pretendo gravar tudo pra vocês. Provavelmente eu vou ter que fazer alguns exames antes da cirurgia, porque, por exemplo, se eu tiver alguma infecção, eu não posso fazer cirurgia. Se eu tiver alguma coisinha, não pode fazer cirurgia. Pelo que eu pesquisei sobre cirurgias, né? Eu vejo alguns vlogs de algumas pessoas que elas fizeram cirurgia na coluna, né? E pego bastante referência, enfim. E eu vou gravando tudo pra vocês. Provavelmente no próximo diário eu estarei indo fazer o meu raio-x, se eu não me engano, o último raio-x que eu tenho que fazer. E passando no meu médico. Aí eu vou contar como é que foi a consulta, enfim, vou mostrando pra vocês tudinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se vocês quiserem acompanhar, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, enfim. Tchau, tchau!